Pessoal, ontem eu tinha decidido não fazer nada com slide, depois eu resolvi fazer com slide, e possivelmente eu vou botar o slide e não vou seguir o slide. É assim que é. Mas eu achei que era importante, porque eu acho que, especialmente quando a gente está em momentos de formação, as pessoas terem possibilidade de depois contar com material para reproduzir, para replicar, e tudo que a gente está fazendo aqui vai ficar disponível no site do PEA depois, porque é essencial que a gente multiplique, né? A gente tem feito esse esforço de difusão daquilo que a gente discute, por isso que os eventos agora são transmitidos, por isso que a gente tem feito mais eventos online, porque a gente quer que chegue a todo mundo, chegue aos professores, às equipes, gente que não participa diretamente dessa interface com as escolas da Unesco, né? Por isso que a gente tem sempre tentado documentar. E eu acho que agora, mais importante do que nunca, a gente fazer isso. Vamos começar aqui uma trajetória. Eu vou tentar encurtar um pouquinho meu tempo para a gente voltar para o horário. Para baixo. Tá bom. E eu acho que, assim, o que eu pensei que era mais relevante dizer para a gente hoje, para todo mundo? Eu acho que tem duas coisas principais. Primeiro, que a Rede PEA, a Unesco, nunca foi uma entidade, uma organização estática, nem fora do Brasil, nem no Brasil, né? Sempre houve um momento contínuo e dinâmico de tentar acompanhar as mudanças sociais, a documentação, o conhecimento, a ciência produzida, os momentos, né, da sociedade, e o PEA foi mudando desde a década de 50, tentando acompanhar esse movimento. Então, se a gente está vivendo um momento de transformação hoje, e eu acho que uma transformação profunda, não é um susto, né? Na verdade, é parte do processo de construção de uma rede que ganha relevância. E esse é o segundo ponto que eu acho que a gente precisa chamar a atenção. Quanto mais a gente se envolve com os temas da Unesco, quanto mais a gente lê a documentação, quanto mais a gente participa das discussões internacionais, participa dos projetos, a gente vê que há uma convergência daquilo que a gente via antes como um a mais, um complemento do projeto pedagógico, para aquilo que deve ser o coração do projeto pedagógico. Por exemplo, um exemplo simples, mudanças climáticas, né? Há muitos anos, décadas, a gente fala da preocupação das escolas com sustentabilidade, e ficava até a coisa um pouco ali no nível do discurso, né, e de ações que eram complementares, ter uma horta, ter um trabalho com os alunos, fazer saídas, estudos do meio. Agora, mudanças climáticas é um tema que faz parte das emergências do mundo. Tem que vir para dentro, para o centro do currículo, e ser trabalhado de forma transversal ao currículo. Enfim, tem que fazer parte daquilo que é o coração do trabalho curricular da escola, do trabalho pedagógico. E vários outros temas como esses. Então, na verdade, a Rede PEA ganha uma visível relevância, uma crescente relevância, que a gente vê em todos os lugares. Eu tive agora, na República Dominicana, faz 3 semanas, para participar do primeiro encontro regional da Rede PEA Unesco Internacional. Estavam lá 22 países representados da América Central, América do Sul. E justamente o tema, o que estava sendo discutido, tem a ver com isso, que é o momento da Rede PEA se fortalecer, se unir, se orientar, trabalhar em rede mesmo, de fato em rede, internacionalmente em rede, porque ela se consolida cada vez mais como um recurso importante do mundo educacional e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que esse momento nosso ele tem essa, vamos dizer assim, essa especificidade que deve ser muito estimulante para todo mundo. Para fazer isso, eu acho que assim, a gente cumpriu um ciclo na Rede PEA do Brasil, um ciclo muito importante e com muito valor, né? Quando a gente viaja os países, né, vocês sabem que a gente tem muitas vezes as nossas, que a gente chama de missões pedagógicas, e já passou por muitos lugares e conversa com as escolas. O que a gente vê é que a rede brasileira é uma rede muito entusiasmada. É uma rede que responde aos convites, né? A Aline vai falar sobre, por exemplo, aquela reunião que nós tivemos sobre o recurso do YouTube, lembram?
já tem uma resposta efetiva da rede utilizando os recursos. Então, é uma rede que responde muito rapidamente às provocações, aos convites, aos novos contextos. E isso vai acontecer de novo. Mas eu acho que a gente tem agora que fortalecer esse espírito que anima a rede, né? Isso estava na abertura de ontem, com mais estrutura, com mais institucionalidade, né? O PEA correu um pouco sozinho, por muito tempo, cresceu assim. E agora a gente precisa aprender a se relacionar com todo o ecossistema em que ele está inserido. E esse ecossistema não é pequeno. Se você olhar dentro da Unesco, você tem toda uma cadeia de agências, de organizações, reservas da biosfera, cátedras, muitas ações diferentes, cidades educativas. Se você pensar numa estrutura mais ampla, temos a Comissão Nacional, a gente que vai fazer as coisas em diálogo conosco. O trabalho nosso com a Comissão Nacional não é de estabelecer limites, mas, pelo contrário, de dar essa organicidade, dar essa organização e dar esse respaldo para as coisas que a gente fizer. Então, eu acho que a gente está no momento que o PEA agora ganha um corpo institucional, e isso com muitas consequências. Um deles, mesmo na forma como a gente tem procurado organizar o encontro, né? A gente tem tentado trazer para o encontro pessoas que estejam já trabalhando alinhadas com esses princípios. Porque, veja, que a gente poderia pegar um tema como inteligência artificial e chamar uma celebridade, né? Pensa aí que tem várias celebridades hoje falando em inteligência artificial. Não é aqui. Isso é importante, as escolas podem fazer por si mesmas, mas, no encontro nacional, a gente precisa saber o que a Unesco está pensando sobre inteligência artificial. A Maria Rede vai trazer, pela primeira vez, a apresentação do que se chama de framework, ou seja, dessa estrutura de como a Unesco tem visto o advento da inteligência artificial, as possibilidades e também os riscos que o uso, que a expansão da IA traz. Não é uma questão tecnológica, nem só econômica, é social. Né? A gente já pode falar em pobreza tecnológica, por exemplo, porque muita gente que não tiver acesso à inteligência artificial vai ficar mais excluída do que sempre foi. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Os ODS. Os ODS são temas que vêm sendo apropriados por todo mundo, não é das escolas. Mas as escolas precisam olhar para os ODS com um caráter menos de compreensão, menos didático, no sentido de entender o que diz, mas entender os princípios dos ODS. Os ODS foram criados contra a pobreza. Só faz sentido a gente trabalhar com o ODS se a gente mantiver os princípios pelos quais foram criados os ODS. Mas, se você olhar os pilares que sustentam os ODS, isso está escrito em toda a documentação, se fala como um dos pilares as parcerias, se fala, mas um deles é a prosperidade. Isso quer dizer o quê? A gente precisa pensar que faz parte do trabalho da escola buscar uma sociedade próspera. Próspera quer dizer pessoas que consigam se sustentar, consigam ter uma vida digna, consigam ter recursos para estudar, para fazer o que todo mundo faz. Então, a gente precisa entrar dentro dessas propostas, porque elas não podem ser tratadas como recursos didáticos. Elas são princípios de transformação. Isso faz muita diferença. Né? Quando você se investe daquilo, olha para a sua própria instituição e pensa, o que é que eu estou fazendo? E eu acho que agora a gente tem uma oportunidade histórica, porque essa pergunta, o que é que eu estou fazendo, ela não é só no campo dos sonhos, das inspirações, mas é do campo da realidade, porque a gente está indo para um caminho muito perigoso, né? Em muitos campos. Então, eu acho que tudo isso faz desse momento que a gente está vivendo, e faz desse encontro nacional, e faz das escolhas que nós vamos fazer no próximo ano um tempo histórico, de escolhas históricas. Né? E eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Viu? Nem comecei o primeiro slide ainda. Aqui, nesse slide, gente, coisas que nós não vamos fazer, embora seja sempre importante, tá? Tem muita gente nova, a gente recebeu mais de 300 escolas no programa faz um pouquinho mais de um ano. Então, tem coisas que é sempre importante retomar. É importante entender o que é a Unesco.
É importante entender o que é a Rede PEA Unesco. A gente sempre fala do tamanho da rede, e, de fato, é uma coisa importante. Mas, se você pensar que o Brasil é um país com 50 mil escolas, tudo é relativo. O que é importante é que a gente tenha 1.000 escolas que sejam escolas que representem aquilo que a Unesco espera que as escolas sejam. Laboratórios de ideias, laboratórios de projeto, polos transformadores, né? E, para isso, a gente precisa de representatividade. O PEA precisa espelhar minimamente a diversidade impressionante desse país. E, de novo, se você viajar pelos países, a diversidade do Brasil é uma riqueza incomensurável. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa aprender com as escolas quilombolas, que têm suas práticas, precisa aprender com as escolas indígenas, que têm sua sabedoria, precisa olhar para todas essas escolas como relações, como conexões, né? Não como olhar e falar assim, nossa, precisamos ajudar a escola pública. Nossa, nada disso. A gente precisa aprender uns com os outros, porque ninguém resolve sozinho nada, e a gente precisa compreender a complexidade que essa diversidade traz para poder, de fato, ter projetos pedagógicos que reflitam as condições do século XXI. Né? A gente está se espalhando, esse mapa é antigo, agora o PEA está se interiorizando, isso é muito bom, ele tende a se interiorizar mais. A gente saiu já há bastante tempo do eixo Rio-São Paulo, precisamos sair do litoral, precisamos ir para o interior. E isso traz desafios para a Rede PEA Unesco. Por quê? Porque a gente precisa estar conectado com o cara que está lá no interior do Amazonas. Como é que a gente faz isso? Fala assim, tem internet, mas internet, quem cara pálida? Não é fácil assim. Tem muito lugar que não tem sinal, tem muito lugar que não tem, que as pessoas só têm que ter notícias depois que vão para outros lugares de barco. Enfim, a gente precisa trabalhar não só para ter representações, mas permitir que essas pessoas, de fato, participem. E esse é um dos desafios do processo de sucessão. Por isso que ele está alongado, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Vão ser 3 meses de possibilidade das escolas se informarem, de olharem as apresentações e depois fazerem uma escolha. Mas a gente precisa ir atrás de cada um. A gente está fazendo um esforço agora muito grande, mais um esforço de recadastramento. Mas o recadastramento, ele tem utilidade, claro que ele é importante, mas quando você perde todos os contatos das escolas, para recadastrar, você tem que fazer um trabalho detetive. E aí é muito complicado, né? A estrutura do coordenador regional, ela funciona para isso, mas também ela tem seus limites. Mas a gente precisa pensar que a gente deve inverter essa lógica. É a obrigação das escolas manter seu cadastro atualizado. Se ela não se preocupou em avisar a Rede PEA, ela não quer participar. Se ela não entregou os relatórios, ela não quer participar. Então, não é assim, vamos ter regrinhas de exclusão, não. Não. A ideia é a seguinte, essa rede é voluntária. Ela é voluntária, se quer, ótimo, bem-vindo. Vamos trabalhar direito. Não quer, não tem problema. Tem outras possibilidades de participar no mundo. Mas a gente precisa um pouco compartilhar com vocês coisas que são da própria lógica de rede. Essa não é a lógica de uma associação que tem associados e ela vai buscar e tal, e faz. Não, essa é uma lógica de uma rede. Se não funcionar como rede, não serve. Então, temos que fazer outra coisa. Esse esforço a gente fez, vai chegar num bom nível para que a gente permita, de fato, que essas 900 e tantas escolas possam participar desse processo sucessório, mas ele vai ser um desafio permanente de qualquer pessoa que venha coordenar a Rede PEA. Né? E é uma coisa assim, a Rede PEA tem objetivos, tem tudo isso que eu falei, que é super bonito, mas tem coisas muito do dia a dia, do chão do dia a dia, que significa manter um cadastro atualizado, conversar com as escolas, olhar se elas entregaram os relatórios. Tudo isso, claro, a gente consegue ir melhorando com a digitalização. Os relatórios, por exemplo, entregues nesse sistema que a gente inventou ainda antes da pandemia, né? Isso não foi a pandemia, não. A gente, desde 2018, criou um sistema de entrega dos relatórios que é por forms, eletrônica. Isso permite que a gente conheça muito melhor o que a rede está fazendo, controle muito melhor quem está entregando, quem não está entregando, e a gente vê o esforço das escolas que estão interessadas em cumprir
essa formalidade. Né? Quando chega perto do dia 30, começa a chover e-mail, fala assim, não consegui, eu preciso de mais um dia, preciso de mais 2 dias. Não tem problema. Aqui não é um serviço de auditoria, de inspetoria. Preciso de mais um dia, não tem problema, não deixe de entregar. Só isso. Não esqueça que você faz parte da rede, que a rede precisa que você informe o que você está fazendo. Precisa ser em 2 línguas? Precisa, porque é uma rede global, e o português não é uma língua internacional da Unesco. Então, isso tudo a gente precisa ir tornando cultura, para que a gente não precise ficar sempre correndo atrás de uma entidade que se assemelha a um clube, a uma organização, a uma associação que ela não é. É uma rede. A gente precisa pensar como rede. Isso aqui é o que a Maria Clara falou. Eu sempre mostro essa tela e vou mostrar a vida inteira, porque eu acho que isso é um diferencial da Redipea no Brasil. Ninguém no mundo tem essa diversidade. Nesse encontro que a gente teve na República Dominicana, e lá tem uma população de povos originários grande, né? Tem uma região de tradições. Mesmo assim, eu acho que eles ficam muito surpresos de ver que a gente tem, por exemplo, as escolas prisionais. Escolas prisionais são escolas que precisam estar no pé. Eles precisam que a gente discuta, que inclua, que dê visibilidade ao que eles fazem. Estar em rede significa também ter visibilidade, passar a existir para o mundo, né? E eu acho que esse é um aspecto da Redipea que a gente precisa sempre valorizar. Escolas rurais, né, que a Sueli representa, que a Joana representa, que é de um Brasil que a gente não conhece e que precisa conhecer. Escolas privadas, sim, né? No Brasil a gente tem uma escola privada, não só forte, como uma escola privada disposta a trabalhar em parceria, né? A gente não pode pensar que a relação privada-pública é uma relação de quem cobra mensalidade, quem não cobra, não é isso. O público é um compromisso, mais do que uma origem administrativa. O público é um compromisso de escolas que veem a educação como um bem público, né? Isso está muito claro no relatório Reimaginando Futuros Juntos, que foi produzido e é um documento de referência para a gente. Então, essa ideia de uma rede que olhe para o público, mas seja composta de instituições privadas, organizações sociais, escolas públicas, é uma ideia com um potencial muito grande para o trabalho colaborativo, o trabalho em parceria. Esse aqui é o nosso crescimento. Vocês veem que esse gráfico reflete muito o esforço que a gente tem feito para dar essa diversidade para a rede brasileira. A gente tinha menos escolas públicas em 2014, veja como era em 2014 a proporção, e veja como foi para 2023. Resolvido? Não. A rede pública depende, no Brasil, ela tem uma autonomia relativamente baixa, e, por isso, a gente precisa estar sempre conversando com as secretarias de educação, precisa estar fortalecendo a participação da escola pública, porque a rotatividade de diretor, por exemplo, é grande. Se não tem essa cultura, se não tem esse conhecimento compartilhado na escola, o diretor mudou de escola, acabou a Redipea naquela escola. Então, a gente tem que fazer um esforço contínuo de envolvimento, atualização das escolas públicas para que elas possam efetivamente participar. Eu deixei aqui também, esse pedaço aqui eu tinha usado no Encontro Nacional passado, pulei e vou pular de novo, porque eu acho que é importante para vocês terem de registro desse que eu estou falando, que é a dinâmica de atualização da Redipea internacionalmente. Né? Aqui eu tirei de uma apresentação que é da própria coordenação internacional, mostra como o PEA foi mudando ao longo do tempo, incorporando novos temas, incorporando novas formas de trabalho, foi crescendo, foi aumentando, e hoje tem uma rede aí com mais de 10 mil escolas, né? E também fazendo um esforço muito semelhante ao que a gente está fazendo. Uma das novidades que a gente traz aqui para esse evento é que a plataforma Tanques God finalmente está pronta, e está no ar. E essa plataforma ela serve para manter os cadastros atualizados, para botar as pessoas em rede. Ela está ainda no comecinho dela, por enquanto ela é só acessível aos coordenadores. Mas, com o desenvolvimento, ela vai ser acessível também às escolas. Mas isso tudo mostra como a rede vem se movimentando para
para responder aos desafios que a gente vive em todo lugar. Né? Olha, ela foi crescendo. Em 2003 já tinha 7.400. Teve o primeiro plano estratégico. Agora está em produção um novo plano estratégico que entra em vigor a partir do ano que vem e que é muito importante, porque a Rede PEA, como um todo, precisa saber para onde a Rede PEA quer ir. Né? E a gente já chega lá e eu vou dizer para onde que é essa direção. Então, a rede, hoje, ela está em todos os continentes. Ela está focada no entendimento entre os povos. É a maior rede existente que busca o entendimento entre os povos. Ela tem, claro, o papel de... Assim como vocês se orgulham de pertencer a uma rede da Unesco, a Unesco precisa que a gente assuma e represente e defenda os princípios da Unesco. Né? Também faz parte da rede de proteção das Nações Unidas, porque também não está fácil a vida das Nações Unidas. Teve um movimento que acompanhou em parte no Brasil, isso eu mostrei bem o ano passado, né, com a Vera, que começou, fomos com 16 escolas, depois a Miriam chegou, né, e a Miriam deixou essa memória tão boa para todo mundo, porque a Miriam foi a pessoa que turbinou essa rede, botou, movimentou, ligava para as pessoas, cobrava, chamava para os eventos e fez do PEA essa entidade muito viva. E agora é um tempo em que a gente precisa olhar para o futuro, né? E aí que a gente tem essas mudanças. Uma primeira mudança é justamente essa. Veja que no mundo de hoje não é muito compreensível que uma posição como de um coordenador seja sem tempo limitado. O rodízio, a alternância, ela é um princípio democrático porque ela permite que as pessoas tenham visões diferentes, defendam propostas diferentes, dentro de limites institucionais, porque ninguém vai reinventar o PEA cada vez que troca, como acontece na Secretaria de Educação, por aí. Né? Ninguém vai reinventar o PEA. O PEA tem uma estrutura, a Unesco tem sua estrutura. O que vai haver são as ênfases, né? É o compromisso com a intensidade do trabalho, com a questão, com princípios, como o da diversidade, como o da inclusão das escolas públicas, o trabalho em parceria. E a gente vai escolher pessoas que trabalhem voluntariamente por esses princípios, porque esse também é uma característica muito própria do PEA brasileiro. Eu era possivelmente a única pessoa lá na República Dominicana que não era nem no Ministério da Educação, nem na Comissão Nacional da Unesco. Eu falava para ele, pessoal, são um peixe fora d'água aqui, porque, de fato, é um voluntário. Assim como vocês vão ser voluntários nessa função. Significa que quem for coordenador nacional vai assumir muitas responsabilidades e uma operação de cuidados da rede PEA Unesco. E isso é muito importante, por quê? Porque isso traz para a gente também essa força da vontade. Porque voluntário quer dizer isso. Não é que caiu no seu colo, você tem que se virar. Não, você está buscando, você está acreditando, você está investindo tempo, algum recurso, energia, pessoas, afetos, na construção de uma rede. E isso vai acontecer no Brasil. A cada 2 anos, as pessoas vão poder escolher um coordenador, num processo que a gente quer que seja muito tranquilo, que seja muito claro, que as pessoas entrem no site, vejam lá quais são as propostas, que elas informem, cada escola vai escolher, né, um voto por escola, não é censitário assim de toda a escola, daí, que não seria administrável, mas cada escola vai poder fazer uma indicação, depois, como acontece nas universidades federais, a Comissão Nacional do Brasil para a Unesco vai escolher aquela que tem o alinhamento mais claro com aquele momento do PEA. Tem um princípio também de alternância que, assim, como a gente sabe que o PEA está desigualmente representado no Brasil, tem muito mais gente, por exemplo, no Sudeste do que no Norte, a gente tem um princípio de alternância entre as regiões. Então, a partir do primeiro coordenador que foi escolhido pelas escolas, os seguintes não repetirão as regiões de onde eles são. A não ser que não haja candidatos. Aí tem, claro, pode ser repetido. Mas, em havendo candidatos, preferencialmente, a gente vai ter uma hora um coordenador do Sudeste, uma hora um coordenador do Nordeste, uma hora um coordenador do Sul, uma hora um coordenador do Norte, que vai poder trazer para a rede esse ponto de vista de um lugar que a gente não conhece.
Isso é muito importante num país como o Brasil, gente, grande e diverso. O ponto de vista das regiões é muito enriquecedor. Né? A gente vem para o Ceará e é recebido pelo Farias Brito e vê todas as coisas que acontecem aqui. O primeiro choque é cultural. Fala assim, a gente não funciona como funciona no nosso estado de origem. A gente vê coisas que a gente não imaginava que existissem. A gente vê coisas que a gente não percebia como possíveis. A gente vê coisas que a gente pode aproveitar para levar para casa. Então, isso a gente tem que incorporar como um valor da rede. É um valor da rede contar com os olhos do outro, do lugar onde eles falam, da classe social de onde eles falam, da opção que eles fizeram, da rede em que eles estão. Isso é um valor que a gente precisa sempre considerar. Esse é um pedacinho. Como é que é o guia? Né? Em vez de fazer uma leitura do guia aqui, o que a gente vai fazer é deixar ele disponível no site. A partir da segunda-feira que vem, porque vai acabar o evento, vai se organizar, as pessoas vão poder ler, vão poder enviar sugestões de aprimoramento. A gente vai olhar todas as sugestões, vai dar uma última lida e vai finalizar esse guia. Mas, no grosso, é o que ele está aí. Naquilo que é essencial, é o que está definido. Não vai mudar, por exemplo, a regra da sucessão. A gente tem no guia vários indicativos do que a gente espera que as escolas cumpram, do que a gente espera do papel do coordenador nacional, do que a gente espera do coordenador regional. Não, só tem essa tela. A gente teve o comitê funcionando nesse período, que deu 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, aí, que foi justamente para trazer, como a Maria Clara falou, essa possibilidade de representação mais ampla do que poderia ser o guia. Ele é muito fiel e muito amarrado nos outros guias que existem, a gente não está inventando a roda, ele é coerente com o Guia Internacional para Coordenadores, é coerente com o Guia Internacional das escolas membro, mas traz essas questões que são típicas da realidade brasileira. Né? E, por isso, esse trabalho é muito importante, porque a gente vai ter agora alguma coisa que não depende da interpretação de ninguém, está lá escrito. Né? Não é o coordenador nacional que pensa, eu acho que pode isso, eu acho que pode aquilo. Não, a gente sabe que pode. Então, tem questões que parecem bobas, mas não são. Então, por exemplo, uma escola de inglês pode fazer parte do PEA? É uma questão super difícil. Porque você tem que explicar para a coordenação internacional como é que funciona a educação brasileira, quais são as entidades, o que são cursos livres, como é que é o sistema. E daí, você tem que chegar no termos. Não, eles usam a palavra assim, escolas oficiais. E aí, esse guia diz o que a gente entende como escola oficial. Por isso que a gente tem pedido o número INEP. O que não pode ter número INEP não é oficial. Né? Então, isso tudo agora o guia deixa mais claro. O guia também tem um processo de revisão. Né? A gente tem questões aí que podem ser discutidas. O guia vai ser revisto a cada 3 anos. Então, eu acho que é um avanço importante, porque agora a gente tem algo escrito sobre o que é, quais são as condições para que uma escola brasileira faça parte da rede PEA Unesco brasileira. Né? Isso é um avanço muito importante. Como eu estava dizendo, né, dessa questão da relevância da rede PEA Unesco e para qual essa estrutura que está sendo criada é garantidora. Né? Alguns temas como esses, mudanças climáticas, educação para estilos de vida sustentáveis, cultura da paz, eu pensei, tá, gente, ODS, direitos humanos, tudo isso hoje é central. Nada disso é acessório no currículo. E a gente tem um tesouro, que é a produção que a Unesco oferece para a gente conhecer. O PEA virou um ambiente de estudo, gente, não se enganem. A gente precisa estudar as coisas que chegam. Não é só mobilizar para ação. A gente precisa estudar e vale a pena, porque são coisas muito boas, muito interessantes. Cada vez entram coisas novas. Claro, a gente tem uma limitação ainda, que é assim, é aquela história, vai estar em inglês, vai estar em espanhol. Nada que qualquer ferramenta na internet não resolva para traduzir. Ainda assim, a representação da Unesco no Brasil tem traduzido muitos documentos e tem um acervo riquíssimo para vocês, né, que a gente sempre vai lembrar que vocês devem acessar. Inclusive, não só em textos escritos, mas em ambientes virtuais, em vídeos.
Esse gráfico eu trouxe dessa reunião da República Dominicana, eu recebi ontem, por isso ele não está traduzido. Mas ele mostra um pouco de todos os desafios que eu tenho certeza que estão na mesa de trabalho de vocês. E são temas da Unesco. E, portanto, são temas centrais para as escolas. A gente está na fonte dessas discussões, e a gente precisa aproveitar isso. Um documento de 2023, que foi revisado, que são as recomendações para a cooperação internacional, para a educação em direitos humanos e a cooperação pela paz, tem tudo isso detalhadinho e traz de uma forma até muito concreta, mais concreta do que é usual nos documentos, para as escolas. E é muito importante que vocês conheçam. Vejam, cada vértice desses, a quantidade de temas: educação para a diversidade, educação verde, educação para o desenvolvimento sustentável. O Zé Vicente, que é um consultor da Unesco, vai estar aqui para falar sobre isso hoje à tarde. Pega na parte de baixo, educação contra a violência extrema, né, que a gente tem vivido no Brasil, dentro da escola, inclusive, com um ataque às escolas. A educação para a prevenção do discurso de ódio. Isso é essencial. Eu tenho certeza que nas escolas de vocês, a questão do discurso de ódio, do cyberbullying, das agressões virtuais, não deixa vocês dormir. A gente tem aqui trabalhado isso como uma coisa central nas escolas associadas. Direitos humanos, né, como a gente viu na apresentação de ontem. Direitos humanos não é uma coisa que ficou na convenção, cada vez mais necessário. Vocês viram o policial que jogou o cara da ponte ontem na internet? Como é que pode aquilo? Que mundo é esse? Que barbárie é essa? Né? A gente precisa ter isso presente. A questão da cidadania global. E eu até estava brincando, né? Eu acho que não é o meu celular, não é? Eu desliguei. Não é o meu. A questão da cidadania global. Se você pegar hoje muitos sistemas de educação internacional, por exemplo, o IB e outros, eles olharam para essas coisas antes de muitas escolas. Cidadania global é um tema totalmente inscrito dentro das preocupações das Nações Unidas e da Unesco. A gente não precisa aprender sobre cidadania global em projetos de educação que são oferecidos às escolas. Isso aqui é conhecimento da casa. A gente precisa entender melhor o que é isso. Não é aprender língua para viajar. É o sentido de cidadania planetária, que é uma coisa muito mais complexa e que envolve muita coisa. Envolve muita compreensão da diversidade, muito aprendizado sobre diálogo, sobre dialogar com aquilo que a gente não sabe como alcança, né? E se a gente vê toda a polarização que existe hoje, a gente precisa aprender a reaprender a dialogar com o diferente. E todos os outros temas que fazem parte aí da nossa... Esse gráfico é importante, sabe? O pessoal de Cuba, que bolou essa apresentação, transformou os grandes temas, agrupou em 4 cores. Eu acho que essa ideia vai ser mais trabalhada e vai chegar na gente ainda. Mas a complexidade é tanta que a gente precisa começar a olhar para esses grupos de preocupação para a gente poder organizar melhor o trabalho das escolas sobre isso. A gente tem muita documentação, como eu estava falando. Aqui eu selecionei algumas capas de coisas que ficam na minha tela do computador, que eu preciso ler, que eu preciso olhar, e vale a pena. A Unesco publicou, e já está traduzido, o Guia para a Inteligência Artificial Generativa, quase em tempo real, gente. Saiu o ChatGPT, 6 meses depois estava saindo isso. Ética, recomendações para a ética da inteligência artificial. Esse documento, que continua muito atual e é muito útil, da educação para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Um manual sobre a questão dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias. Discussões sobre o futuro. As habilidades de entender o futuro são das habilidades propostas pela Unesco também para discussão. É um tema interessantíssimo. Tem um site sobre isso. E aquele documento que eu falei para vocês, que eu recomendo a leitura, que também é uma sequência do Reimaginando o Futuro Juntos,
que é a recomendação sobre a educação para a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, que foi publicado em 2023. Eu acho que depois a Maria Heder ou a Aline vão mostrar para vocês o acesso ao Unesco Doc, que é onde estão todas essas documentações para vocês poderem baixar. E aí, claro, eu recomendo fortemente, para quem ainda não fez, que ponha na cabeceira esse livro, né, que é a sequência de referências que as escolas já têm presentes. Por exemplo, os 4 pilares da educação, que se você for hoje na Etiópia, for na China, as pessoas sabem o que significa, é o documento que antecedeu a esse. Esse é uma sequência de uma série de documentos que vêm sendo publicados pela Unesco, numa série pequena, não é que toda hora sai, pelo contrário, eles vão sendo atualizados de tempos em tempos, desde a década de 70, que fala sobre os desafios que nós temos na educação do futuro. E eu tenho certeza, isso aqui, gente, é coisa assim, não é para o futuro, é para hoje. A gente vive essas coisas. A gente precisa acompanhar esse movimento, né? E é isso que eu tenho falado, não preciso mostrar essa tela. E a Rede PE brasileira está no momento em que a gente precisa se atualizar, não só em relação às temáticas, mas às urgências que estão implícitas nas temáticas e a centralidade que estão implícitas nessas temáticas. Esse aqui é só um exemplo, né? Essa tela também, de vez em quando, eu mostro, mas para vocês entenderem quantas interfaces a gente pode ter apenas no ecossistema da Unesco, né? E também é da intenção da coordenação internacional que a gente dialogue mais com essas instâncias. Esse ano, por exemplo, se vocês lembrarem, teve um convite para participar de um evento sobre oceanos, que é de uma cátedra Unesco. Então, é importante que a gente busque essas pontes. Faz um e-mail, prezado senhor, sou de uma escola associada da Unesco, gostaria de... É na cara dura mesmo, assim, quando a gente puder ajuda, pode pedir para quem é o coordenador, mas, se não, é entrar em contato e procurar formas de interagir. A gente está nesse processo que eu já falei, da construção do regulamento, que já agora está finalizando, do processo sucessório que começa, do recadastramento e a retomada do processo de certificação. Então, isso é uma coisa importante. Né? Vocês sabem que a gente teve aí um esforço grande para reconhecer a entrada de um grupo de escolas, aí na faixa de 300 e poucas escolas, 320 escolas, que estavam esperando a certificação desde o tempo que existia aquela plataforma OTA. Essa plataforma se corrompeu, perdeu nossos dados, a gente reconstruiu os dados, conversou muitas vezes com Paris, e Paris autorizou que essas escolas passassem a integrar. A gente avisou essas escolas. Mas essas escolas querem saber, eu vou receber meu certificado? Eu vou receber... Então, essa hora da chegada agora da plataforma é a hora que a gente está vendo como é que isso vai acontecer. No momento, a plataforma ela tem 2 funcionalidades importantes para a gente. Uma delas aberta a todos, outra restrita aos coordenadores. A funcionalidade aberta a todos é o processo de candidatura. A candidatura, gente, é um processo que se mantém e que está lá no guia, no regulamento, ou seja, as escolas se candidatam, só pode se candidatar diretamente para Paris. Paris olha a documentação, manda para o Brasil. O Brasil tem que avaliar e referendar, devolver para a França, e daí a França decide a hora da certificação. Ela recomenda um tempo de estágio no programa, e esse tempo que vocês estão trabalhando já conta também, claro, mas tem aí uma filinha que precisa andar no sistema, porque vocês imaginam que também a coordenação internacional cuida de 182 países. Mas as coisas estão andando, a plataforma está no ar, a outra funcionalidade dela é colocar as pessoas em contato, criar grupos de discussão, então a gente tende a melhorar o trabalho em rede, eu acho que isso é um avanço muito importante. E as coisas vão assim caminhando. A gente vai... O PE realmente está num momento assim, que me deixa muito feliz, especialmente eu que vivo isso, né, desde que eu comecei a trabalhar com a Miriam, desde 2000 e pouco. Né, eu vejo como a rede agora está no momento... passou a juventude dela e agora é a hora de olhar para frente com maturidade mesmo e com muito compromisso. Já falei de tudo isso? Escolas Verdes. Vocês viram que chegou muito em cima da hora aquele convite, mas
mas eu consultei a organização que está cuidando da certificação e eles estenderam até dia 31 de dezembro. Então, eu vou reenviar o convite para as escolas, e as escolas que quiserem se candidatar aí a receber a certificação de escolas verdes vão poder. Várias escolas conseguiram mandar, e aí eles vão publicar essas coisas no ano que vem. Mas vai dar tempo da gente de se inscrever. E tem vários projetos internacionais que vêm surgindo, que a gente vem avisando vocês, e que tendem a se ampliar, né? Isso é muito importante, que cada vez mais as escolas se esforcem para participar. E, gente, nada é um super estímulo para trabalhar línguas nas escolas. Ah, claro, tem diferença de fuso, tem menino que não fala inglês, tem menino que não fala espanhol, mas é um super estímulo para que comece, através do contato direto com outros alunos, outros professores, fazer um uso, uma situação de uso real da língua. Né, Eduardo Francini? Quase falando que nem você já. Isso aqui é o regulamento, né? Só a capinha dele para vocês verem, vocês vão ver ele no site. Tem coisas que são ênfases como a Maria Clara falou, eles seguem os guias pré-existentes, mas tem ênfases, e uma ênfase é essa que eu queria ler com vocês. A gente está indo para o finalzinho já. Que oração, por favor? Então estou no horário. Que é assim, diante de toda a complexidade, diante de tanta coisa acontecendo, se você tiver que fazer uma escolha, uma aposta, a gente acredita, e eu também discuti essa ideia lá na República Dominicana, e é isso, que se você olhar para essa meta do ODS 4.7, e garantir que a sua escola não apenas seja coerente com ela, mas que você defenda essa ideia publicamente, que você acredite nessas coisas como advogados que são dos princípios da Unesco, a gente está fazendo um bom trabalho. Isso, no mundo de hoje, é uma grande inovação. A gente não precisa pensar que inteligência artificial só é inovação. Ter escolas que consigam atender esses princípios, essas escolas são inovadoras. E eu acho que, se a gente quisesse dizer uma escola associada, a gente tem que ser coerente com isso, não faz muito sentido, né? Isso aqui é o grande resumo do que significa ser uma escola associada. E, por isso, que no guia a gente está colocando essa ênfase. Para quem quiser olhar a meta como um todo, né, ela tem essa descrição, mas lá dentro tem várias várias metas. Lembrando sempre, gente, isso também é importante dizer, principalmente quando é um momento que entra muita gente nova. O que faz numa escola associada, né? A rede não é uma escola de elite, um grupo de escolas de elite. Não foram selecionadas por critérios de avaliação, não receberam nenhum prêmio. Elas assumiram um compromisso. O que nos diferencia é a coragem de assumir um compromisso. Assumir esse compromisso dá direito a usar a logomarca das escolas associadas à Unesco. E dá o dever de seguir os princípios que fazem parte dessa organização, né? Então, eu acho que a gente volta um pouco às raízes para saber por que a gente é escola associada e por que a gente quer ser, né? É olhar para o 4.7 e entender que nós não somos um grupo de privilegiados, no sentido de que foram todos selecionados pela Unesco e bacana. Não, a gente é privilegiado por ter um acesso direto a esses conteúdos, a essa forma, é privilegiado por ter uma rede de 1000 escolas com essa diversidade, mas é, sobretudo, corajoso por ter assumido esse compromisso, né? E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, viajando para Fortaleza, deixando tudo lá numa época péssima. A gente não escolheu essa época porque a gente achou boa, a gente sabe que é ruim, mas foram acontecendo coisas, né? Teve as enchentes do Sul, a gente não podia fazer um evento no meio daquelas enchentes e achar que está bonito. Depois teve um problema aqui de encontrar local, de achar um local que foi cedido gratuitamente. Um auditório como esse, se a gente fosse pagar, gente, é dinheiro, né? Não dá para fazer. Então, a gente precisa se adaptar, e a gente chegou nessa data. Foi ótimo, porque a gente conseguiu concluir também o guia direitinho. Deu tudo certo no final, mas a gente sabe que representou um sacrifício a mais para vocês deixarem
as suas escolas e viajarem e participarem. A gente vai dar orientações sobre o processo da escolha dos públicas, né, orientações que sejam acessíveis a todas, no site, porque vai ter uma ordem que a gente vai criar, uma espécie de princípios ali, de procedimentos de como as pessoas vão poder se inscrever. Basicamente, os coordenadores, os candidatos a coordenadores vão escrever uma carta de compromisso, explicando o que pretende fazer. Essas cartas, essas propostas vão ficar acessíveis a todos, e depois a gente vai recolher as opiniões, os votos das escolas, possivelmente por um sistema eletrônico que permita isso ser mais controlável. Como eu disse, a questão da lista tríplice é importante. Isso quer dizer que as escolas vão fazer indicações, mas que a escolha final é da Comissão Nacional da Unesco, do Brasil para a Unesco. Isso é assim em muitas instâncias, e ela permite garantir esse alinhamento necessário com princípios de uma grande cadeia, né, de orientações. Temas de 2025. Eu tinha botado esse tema amanhã, e eu sei que interessa para vocês, mas, no meio do caminho, eu acho que melhor fazer uma outra coisa. Eu sugiro que vocês acessem diretamente a página da ONU, onde estão as escolhas. Dentro de cada item, vocês vão encontrar uma documentação, que é o que levou aquela data a ser escolhida, e lá vocês vão poder já ter muita informação. Mas, também, vocês sabem que a gente tem tentado fazer esses encontros virtuais, porque eles são muito importantes para a formação dos professores, é quando os professores podem participar. Então, a gente vai fazer um encontro virtual para cada ano internacional, a tempo de vocês se planejarem. Vamos criar uma semana pedagógica do PEA em fevereiro, para a gente ter especialistas falando desses temas. Porque a gente não tinha como comprimir, fazer caber na organização desse evento, por causa das temáticas prioritárias que a gente tinha. Além disso, vocês têm sempre que lembrar que os temas centrais, os temas guias da Rede PEA para a educação transformadora, que é aquilo que a gente realmente busca, são os temas da cidadania global, do desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, e da aprendizagem intercultural e a valorização da diversidade e do patrimônio. Tudo isso está dentro do escopo de uma escola associada, não precisa seguir necessariamente o calendário, o ano internacional, mas trabalhando dentro desses temas, está bonito. Agenda 2030, o ODS sempre também, claro, né, está dentro desse negócio. E aqui eu queria mostrar uma coisinha para vocês, para a gente finalizar, que é uma espécie de um retorno para vocês verem a importância dos relatórios. As pessoas têm a expectativa que a gente leia todos os relatórios, e a gente sempre consulta os relatórios. Mas eles também permitem que a gente entenda um pouco para onde caminha a rede, porque vocês respondem no mesmo ambiente, a gente coleta, e daí a gente tem dados como esse. Olha que interessante. Esses aqui são dados dos relatórios que foram entregues no ano passado, e parte do que está sendo entregue esse ano, que já chegou. No Brasil, os diretores têm preenchido diretamente mais de um terço dos relatórios. É interessante uma informação como essa, porque mostra o envolvimento do próprio diretor. Vocês sabem que, nas escolas, a gente tem uma figura central, que é o ponto focal. O ponto focal é a pessoa que recebe e distribui as informações, que está atenta, que coordena o trabalho do PEA. É muito frequente que, no Brasil, isso seja o próprio diretor que faça, o que é um bom passo para a gente envolver a escola, de fato, como um todo, dentro do trabalho das escolas da Unesco. Diretores e coordenadores são as duas grandes fontes de informação para a gente. O envolvimento de todos os alunos, isso é muito importante. Cada vez mais, né, nessa busca de ser transformador, ser relevante, quanto mais gente participar, melhor. E 70% das escolas relatam que, nos projetos, todos os alunos participam. Isso é muito importante. E a gente tem que buscar o 100%. Os temas, né, que a gente tem priorizado. Cidadania global e cultura da paz, muito fortemente.
Isso é ótimo. Isso caracteriza muito a rede brasileira mesmo, né? O projeto Pé no Brasil nasceu muito focado na ideia de cultura da paz, com a Vera. Isso foi sempre muito forte e deve, eu acho que faz um pouco parte da identidade da rede brasileira. Também são fortes, olha só, outros temas que a gente vem trabalhando. A educação para a mudança climática está aparecendo com um tema forte. O calendário, aos poucos, deixa de ser aquilo prioritário para as escolas. Isso é muito bom também. Não precisa dessa âncora, né? É super legal quando tem temas que são inspiradores, mas não é absolutamente uma obrigação. Por acaso, o ano que vem é cheio de tema bacana, né? O envolvimento das escolas. Entre escolas, uma autoavaliação. Se a escola se mostrou muito envolvida ou parcialmente envolvida, você vê que a gente também chega a 90% das escolas, e que isso é um dado muito interessante. Esses dados todos, gente, são assim, não é comum de ver assim reunido como a gente tem conseguido fazer. Esse é um diferencial bacana da rede brasileira também. A gente se conhece bem, a gente de tempos em tempos faz pesquisas. Isso mostra muito como é que a rede está vendo o programa. E as estratégias, né, estudos do meio, saídas pedagógicas continuam sendo um gancho muito importante para as escolas. É importante que aconteça, mas existem outros. O uso de plataformas aumentou muito. A realização de eventos como mostras também é muito forte. A gente recebe muita informação de belíssimas mostras de trabalhos ligados à Unesco. Isso é muito bacana. E a gente precisa fortalecer algumas coisas. Você vê que o intercâmbio de experiências é fraquinho. Justamente por causa disso. A gente precisa estimular que as escolas troquem mais entre si. Estão contentes? Olha lá. Até que está bem. 93% está muito contente. E isso é bom. Satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Eu acho que a gente tem exatamente isso, né? Nesse sentido de pertencimento, nessa adesão da rede, uma força muito grande. Essa é uma das nossas fortalezas. Din-din, né? Todo mundo precisa de apoio para fazer as coisas. Olha só, esse dado é interessante. Ó. Claro que todo mundo tem se bancado para fazer as atividades, mas tem lá uma porcentagem de gente que está indo atrás de recursos para fazer os projetos. Não é passar chapéu, é ter parcerias. É esse princípio que a gente tem usado no próprio encontro nacional. Né? A gente não está fazendo uma feira, a gente está buscando parceiros alinhados que possam contribuir. E, às vezes não. Nesse caso, por exemplo, só aportando os recursos que a gente precisa. A gente não mexe com um centavo, mas a gente recebe de um parceiro o coffee break da tarde, 2 coffee breaks, recebe do parceiro as pastas, recebe do parceiro a sinalização, né? Tem um parceiro que deu um auditório. Isso torna possível realizar um evento bastante bem organizado, né, gente? Mérito da Farias Brito. Queria agradecer muito a Fernanda, a equipe toda, esse pessoal trabalha. Eu brinquei com eles. Se a gente tivesse... Eu cheguei aqui sexta-feira, achando que eu ia fazer um monte de coisa. Não, se eu tivesse começado sexta, tinha dado tempo. Eles fizeram tudo. Então, eu acho que a equipe da Farias Brito realmente deu o suporte que a gente precisava, né? E bater palmas para eles, né? E é bacana que, assim, quando a gente comentou, né, a gente estava pensando onde fazer, com quem que teria condições. O Thales, ele não demorou meio segundo para responder. Ele falou, não, é aqui. Né? Falou, vou pensar, vou ver com a minha equipe, nada disso. Né? A mesma forma o Luciano, da Santillana. Luciano, precisa de dinheiro. Não demorou também, e a gente saiu para poder pagar passagem, pagar hotel, essas coisas. Então, tudo isso faz com que a gente consiga entregar um evento do nível que nossas escolas merecem, que vocês merecem. A gente tem caminhado para ter um papel formativo mais intenso. Eu acho que isso é um papel essencial do PEA. E, no que depender da gente, vai continuar sendo. O PEA precisa compartilhar com vocês formações. Existe muito material para isso, existe muita gente para isso, existe muita disponibilidade para isso. O que a Aline vai mostrar aqui amanhã do YouTube, novamente, hoje, né, Aline? É um recurso muito importante, presente, que chegou para a gente.
Então, a gente vai sempre propor isso, porque essa lição da pandemia, né, de que a gente pode continuar se conectando, conversando, conectando, amplia muito o acesso àquilo que a gente discute. Antigamente, né, dos eventos que a gente fazia, acabou o encontro, cada um ia para casa e contava como podia. Agora, as pessoas podem assistir, fica gravado, pode consultar, pode compartilhar. E tudo isso democratiza a participação do PE, isso é muito importante. Pessoal, falei demais da conta, mas eu acho que eu queria deixar esse recado, né? Eu falei para vocês sobre o que busca a Rede PE Internacional hoje, e a busca é por transformação. A gente não está no momento de pequenas correções, ou não está no momento de seguir o que a gente estava fazendo, a gente está no momento de transformação real, né? Eu acho que fazer parte da rede hoje vamos dizer assim, se dar os braços, se dar as mãos para um esforço muito grande, que não é um papel da escola só. A escola não vai salvar o mundo, mas sem a escola se mexer, também é difícil que o mundo consiga se mexer para fazer frente aí à complexidade dos desafios que a gente está vivendo e que a gente procurou trazer para a programação, falando de inclusão, falando de inteligência artificial, falando dos temas que a gente vai trazer. Oi? Falando de desenvolvimento sustentável, sim. Então, é isso. Espero que aqui vocês tenham entendido, né, o que eu quis enfatizar, porque eu tenho pensado muito nisso e para mim, também representa o final de um grande ciclo, né, de tentar entender o que é essa rede, de procurar contribuir, de ver o que são as prioridades. E eu acho que é isso, essa rede precisa avançar junta, estudar junta, aprender junta e agir junta, né? E isso que é o bacana da história. Muito obrigado, pessoal.